trata da divergência entre 3 herdeiras, né, após a morte do pai, um engenheiro, que uma que morava com o pai, né, que queria a autorização para a criogenia, e as outras 2 que não moravam com esse pai, estavam na região sul aqui do Brasil, que queriam enterrá-lo, né, como normalmente a família, era a tradição da família. E o aspecto do direito material, professor Testoni, com relação à questão dos próprios direitos da personalidade, né, e dentre outros aspectos que a gente já abordou aqui. Enfim, vamos, na verdade, bom, sejam bem-vindos novamente aqui, professor Celino, professora Gláucia, professor Elô, professor Testoni na área. Seguinte, aqui é muito engraçado, né, pessoal, para quebrar um pouco o gelo. Eu costumo dizer, inclusive nas aulas, que o direito civil não... Lá vem, gente, lá vem. As disciplinas, né, elas são interdisciplinares, sim, né? Sim. Mas geralmente quando falamos em questões pós-morte, falamos de sucessões e patrimônio, nós temos confusão. Só para entender, o direito civil, o senhor costuma falar nas aulas que o direito civil é o quê? Então, na verdade, o direito civil é uma ciência jurídica muito importante, assim como o direito penal. Ou advogado, né? Ou advogado. Mas as confusões em relação ao direito patrimonial, elas ocorrem muito no direito das sucessões. Sim. E aqui nós estamos diante de um caso em que nós não estamos lidando com um patrimônio, um bem material, estamos lidando com o direito de enterrar, de sepultar ou não, né, o pai das litigantes de um lado nós temos as autoras que querem sepultar e do outro uma filha que conviveu por 30 anos que quer realizar exatamente, quer manter a criogenia. Então aqui nós temos algumas situações. Primeiro, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela trata de aspectos de lei de interpretação das normas. Então nós temos aqui o juiz, numa situação concreta, ele vai julgar como? Analisando princípios gerais do direito, costumes e analogia, né? Então aqui, de certa forma, nós temos uma situação que nós não temos uma previsão legal expressa. E aí, se nós entendermos que é uma manifestação da vontade, um ato de última vontade do de cujos, e não tem uma forma especial, vem o artigo 107 diz que, numa situação em que a lei não exige a forma especial, a manifestação de vontade é livre. Então, no primeiro momento, existe uma manifestação válida. Uma outra questão interessante é justamente por tratarmos de um caso específico do direito privado, nós temos o seguinte entendimento: se não existe... Opa, peraí, é do STF que estão ligando aqui? STJ? Eu acho que sim, eu entendi. Sensacional. Pronto, gente, aqui é tudo Deixa assim. que eu coloque É só para dizer que o seu tempo acabou. É só para dizer... Mas vamos lá, que o tema é muito instigante, então é interessante. É só para dizer o esse seguinte, aspecto. Não, é só para dizer que, na verdade... Eu já respondo para você. Responde, acho que é o ministro, não? Eu acho que é o sim. ministro. É o Marco Aurélio, fala que nós estamos, inclusive, falando sobre isso. Pode ficar tranquilo. Enfim, e nós temos uma questão de manifestação de vontade muito importante. Por quê? Porque por 30 anos que essa filha que conviveu, ela, de certa forma, ela presenciou e compartilhou de vontades, inclusive ela tinha uma procuração pública, né, por longos anos. E aí nós temos uma outra questão, a criogenia que ela já foi consolidada. Então, os entendimentos aqui do desembargador foi no sentido de que o procedimento já foi realizado e, salvo o melhor juízo, já está congelado há 7 anos. Foi por meio de uma liminar, não foi? Foi por meio de uma liminar. Então, de certa forma, consolidou com o tempo e, de certa forma, nós temos uma situação já bem Eu só sólida. queria E que abordar não uma tem questão. só aquela menina, né, que você comentou, e nem esse senhor engenheiro. Parece que são 100 São corpos, pelo menos né? 100. 100 corpos aí já estão congelados aí, esses aguardando para megagraus voltar à negativos, vida. né? Né? Jesus. Para voltar à vida. E aí, longe de esgotar, aqui, na verdade, nós temos regramento, como a professora Elô mencionou, para as formas de sepultamento, doação dos órgãos, enfim, dispor do corpo, desde que não seja especialmente para fins enfim, econômicos. O Código Civil traz isso também. Então, aqui nós temos... vida e após a morte. Vida e após a Pois morte. era justamente isso, professora Luísa, que eu gostaria de destacar, que é justamente que a questão, o julgado do STJ não é no sentido de entregar pela disputa entre as filhas, mas é de respeitar a vontade
Sim. porque ele manifestou a vontade Exato. de Como ser congelado. Como decorrência da dignidade humana, inclusive, Exatamente. né? Mesmo que a personalidade jurídica dele não exista mais perante o direito. Porque a família resguarda, né? Ela cuida, mas a vontade, aquela pessoa já teve uma história, Então, né? o voto é muito interessante porque vai lá no testamento como disposição de última vontade, traz toda essa questão, e o artigo 14 do Código Civil, ao tratar do direito de personalidade, permite justamente isso, dispor do próprio corpo. Então, é necessária a manifestação da vontade. Desde que dentro do que seja pertinente no ordenamento Claro, jurídico. claro, não para fins econômicos, Sim, sim. né? Como o professor Tessoni comentou. Professora Heloísa, os aspectos outros, Ah, né? não, no penal. âmbito penal, Os processual. aspectos penais, vou falar rapidamente, porque o nosso tempo aqui já está se esgotando. Assim, não que foram mencionados no julgado, não. Alguns crimes que podem ter uma ligação. Então, eu peguei aqui o artigo 211 e 212 do Código Penal. 211 fala na destruição, subtração, ocultação de cadáver. Como o próprio nome já diz, né? Destruir, subtrair, retirar de alguma forma ou esconder o cadáver. E o artigo 212 fala do vilipêndio a cadáver. E os alunos, geralmente, eles se confundem todos, do 211 para o 212. O que é vilipendiar? É ultrajar, é tratar com desprezo. Então, se uma pessoa vai lá e joga fezes no cadáver, se ela vai lá e tem uma relação sexual com o cadáver, isso é vilipêndio a cadáver, 212 do Código Penal. Agora, se a pessoa destrói, desmembra o cadáver, oculta o cadáver, esconde o cadáver, ou de alguma forma retira do lugar onde ele deveria estar, aí o crime será do 211 do Código Penal. Era isso que eu tinha para passar em relação ao aspecto penal da coisa. E até uma situação, inclusive estava um pouco antes aqui com o Celino lendo, né, o julgado, e fala que inclusive essa situação não expõe nem o cadáver nem os familiares, porque fica armazenado o corpo num local específico, inclusive na temperatura. Qual a temperatura? 196 graus negativos. Imagina isso, gente. E aí não já expõe. Desisti já da criogenia para mim. Já não. Complicado, né? Pois não, professor Celino, quer complementar brevemente? Eu só gostaria de colocar justamente essa questão. Olha que interessante. O artigo 212 fala em vilipêndio, do Código Penal fala em vilipêndio a cadáver. O artigo 14 do Código Civil autoriza a disposição do próprio corpo. É claro que guardadas as devidas proporções. O bem jurídico tutelado é o mesmo. O bem jurídico tutelado é o mesmo, com aspectos às vezes um pouco diferentes, mas isso que o professor Maurício Testoni colocou é importante, porque a disposição do próprio corpo não pode caracterizar o vilipêndio a cadáver. Sim, sim. Gente, olha a riqueza dessa discussão. Âmbito processual, aspectos do direito civil, aspectos do direito penal, a lei de introdução ao direito brasileiro, a própria Constituição Federal. Olha a pertinência, a multidisciplinariedade que os temas nos levam. Ninguém fala um separado do outro, todas as áreas elas se complementam, isso é muito importante. E até eu finalizo, né, e aí eu cuidado, porque o direito evolui com a evolução da sociedade. Nós não temos como retroceder, nós temos que sempre buscar caminhar. A lei está longe de esgotar todas as possibilidades, daí porque a questão da interpretação da norma e dos cuidados aí com esses aspectos todos. E até numa das reportagens que eu li a respeito, e aproveito para encerrar, se me permitirem, na verdade, não são as pessoas que devem se adequar ao direito, mas sim o direito se adequar às pessoas. E encerro aqui o nosso bate-papo entre amigos, adorei e estou aguardando ansiosamente o nosso próximo encontro. Gente, só dizer que cada vez que nós terminamos, nós já ficamos ansiosos por gravar o próximo tema. Viu? Gente, muito bom estar com vocês. Obrigada por tudo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, gente. Tchau.